Boa noite. Liminar judicial suspende negociações envolvendo a área da Manitowoc. A medida é uma resposta à ação judicial ajuizada pelo presidente do Legislativo. Busquei a devolução de uma área que é pública e que nós recebemos muito bem a empresa Manitowoc. Ela, como disse a juíza na ação, que usou de má fé, não o vereador Patrick. Alterações em uma zona de uso possibilitam a implantação de escola particular de educação infantil. Nós tínhamos naquela região, em especial no prédio que vai ser utilizado pela Escola Bom Pastor, um limitador no índice de construção e também um limitador na utilização daquela zona. Aprovado o projeto que prevê a colocação de cartazes alertando sobre o perigo da automedicação. Para evitar também algumas consequências, alguns danos em relação à saúde da população. O Jornal da Câmara já está começando. Em entrevista coletiva, o presidente do Legislativo informou a suspensão das negociações envolvendo a área ocupada pela Manitowoc. A decisão da primeira vara da Fazenda Pública foi expedida ontem por meio de uma liminar. A liminar é uma resposta à ação popular ajuizada pelo vereador Patrick Cavalcante em janeiro de 2016, após a multinacional suspender as operações em Passo Fundo. Com isso, a Manitowoc fica proibida de negociar ou transferir a área doada para outras empresas. A medida é válida até o fim do processo. Nós pedimos, então, a devolução, a reversão da área e o mecanismo federal que nós tínhamos, então, era como uma ação popular que nós ingressamos e ela estava transcorrendo, Quando houve, então, o anúncio de uma possível negociação entre a empresa comercial Zafari e a empresa Manitowoc, nós anexamos todas as informações da imprensa junto ao processo, os protocolos de intenções e a documentação que chegou até nós, e a juíza definiu, então, nesta manhã, a decisão, então, cancelando qualquer negociação. O advogado que acompanha o trâmite da ação, Alcindo Roque, trouxe outros detalhes da decisão judicial. Não é um julgamento da própria ação, mas ela assegura que a ação popular ajuizada possa ter um resultado útil ao final. E estabelece sanções à empresa Manitowoc por ter realizado operações comerciais com terceiros, quando há uma ação popular que busca a reversão desta área para o município de Passo Fundo. Isso estabelece limites à atuação da empresa e, naturalmente, obriga a empresa a respeitar o poder judiciário e impedir que haja exatamente um prejuízo não só para o processo, mas também para a própria comunidade. A empresa norte-americana deverá indenizar o poder público. Foi fixado como multa o pagamento de R$1,5 milhão, parte do valor que estava sendo negociado com a comercial Zafari. Como a operação que foi noticiado envolve valores de R$30 milhões entre duas empresas privadas, a juíza entendeu que houve uma conduta temerária da empresa Manitowoc e impôs uma multa de 10 salários mínimos e também fixou uma indenização de 5% deste valor de 30 milhões por conta dessa conduta de má-fé. Isso também é um fator ou um conteúdo da decisão que limita ou pelo menos condiciona os próximos passos que a Manitowoc possa dar ao tratar de patrimônio público e o interesse público que devem prevalecer. O vereador Matheus Vespe também defende a retomada da área, para que o município possa realizar uma chamada pública aos possíveis investidores. Quando nós apresentamos aqui outros interessados, no caso a empresa GDC, dias atrás, era tão somente uma das entre diversas propostas distintas da empresa comercial Zafari, tinham interesse em ficar com a área. E isso demonstra, pela análise da nossa legislação, a necessidade de que, de fato, o município retome a área, algo que nós já pedimos, na mesma linha do que o vereador Patrick efetuou em 2016, ao ingressar com uma ação judicial, uma ação popular, pedindo para que o município reverta a área, mesmo que administrativamente, o que já pode fazer, inclusive nessa semana, já seguindo o mesmo tom da decisão judicial, que, de certo modo, acaba e solapa com qualquer tentativa de negociação privada entre as empresas, deixando o povo a ver navios, sem que possa ter de fato controle sobre aquilo que é seu, uma área pública aí gigantesca de 45 hectares e que agora, ocorrendo a reversão para de novo o patrimônio público, possa ser aí dado uma nova destinação para um fim melhor e de forma mais satisfatória ao interesse do povo da nossa cidade. A Manitowoc também ficou estabelecida a necessidade de conservação do patrimônio público.
Desta forma, no futuro a estrutura poderá ser aproveitada por outra unidade industrial. O prazo para o recurso é de 10 dias. É possível que a empresa recorra desta decisão. Agora, um dos aspectos importantes a serem destacados é de que a decisão judicial ela impõe sanção por conduta temerária e também estabelece uma obrigação de que a Manitowoc faça a manutenção regular desse patrimônio, para que, ao voltar esse patrimônio na procedência da ação, o município e a sociedade passafundense não tenham prejuízos com esta conduta da empresa Manitowoc. Foi uma grande vitória, eu me sinto aliviado. Dentro do processo foi colocado que o vereador Patrick teria usado de má fé, e eu quero dizer à comunidade de Passo Fundo que em momento algum usei de má fé e nunca tive a má fé na minha índole. Eu sim busquei a devolução de uma área que é pública e que nós recebemos muito bem a empresa Manitowoc. Ela, como disse a juíza na ação, que usou de má fé, não o vereador Patrick. Um concurso vai premiar a melhor decoração e iluminação de Natal no bairro Boqueirão. A avaliação iniciou ontem e segue até amanhã. A comissão julgadora vai avaliar a originalidade, criatividade, harmonia, iluminação, formas e cores. Os vencedores receberão troféus e serão conhecidos neste domingo na Praça Boqueirão Legal. A psicóloga Maristela Piva é a convidada do Câmara Saúde que vai ao ar esta noite. No programa, ela fala sobre o estresse de fim de ano. Historicamente, é uma fase que a gente tem um acúmulo de tarefas para dar conta. E ainda no Brasil se agrega que é um período que muitas pessoas tiram férias, que às vezes não acontece em outros países do mundo. Então a gente parece que tem aquela enormidade de coisas para vencer até o fim do ano, para poder se retirar para as férias, e isso às vezes faz com que a gente exija daquelas atividades do dia a dia, né, digamos assim, um montante de força que normalmente a gente não vinha executando durante o ano. Então, esse é um dos fatores. Por outro lado, do ponto de vista relacional, é um período onde a gente às vezes coloca muita expectativa, seja nas festas familiares, seja na ceia, seja na troca de presentes, e às vezes as coisas não são tão agradáveis como a gente pensou. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com as proposições aprovadas no Parlamento Municipal. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Você já pensou em castrar seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente, hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. Para possibilitar a implantação de uma escola particular de educação infantil, o Executivo encaminhou à Câmara um projeto de lei propondo alterações em uma zona de uso especial, na Rua Albino Lazarete, na Vila Ivo Ferreira. O Legislativo aprovou a proposta, que tramitou em caráter de urgência. O líder do governo explica que todas as mudanças foram estudadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado e tiveram parecer técnico favorável da Secretaria de Planejamento. Nós tínhamos naquela região, em especial no prédio que vai ser utilizado pela Escola Bom Pastor,
um limitador no índice de construção e também um limitador na utilização daquela zona. O que nós fizemos? Nós fizemos uma alteração que incorporou um índice de construção, propiciando que a escola pudesse fazer as reformas necessárias no prédio para lá se instalar, e ao mesmo tempo nós colocamos a possibilidade de que aquela região possa ser utilizada por um setor que é educacional, coisa que não era prevista na legislação. Atendeu isso, é importante que diga, a legislação municipal vigente, não é única e exclusivamente a votação aqui, tem todo um processo que precede essa votação no dia de hoje, como a audiência pública, como o relatório de impacto de vizinhança que foi apresentado pela empresa, auditado por pessoas que têm capacidade para isso e que a comunidade, de forma majoritária, quase na sua totalidade, aceitou que lá fosse instalado esse tipo de empreendimento. Acho que cumpre um papel importante porque é necessário pensar a cidade a cada período. E nós, a Câmara de Vereadores, cumpre esse papel de fazer a avaliação de quando vem esse tipo de projeto para a Câmara e que nós possamos, na análise dos vereadores com a comunidade, possamos emitir um parecer. O parecer por essa alteração ele foi favorável porque construiu um conjunto de ações que propiciaram esse momento, ou seja, foi CMDI pronunciado favorável, plano de impacto de vizinhança favorável e a alteração cumpre um papel social importante para a cidade de Passo Fundo, em especial para aquela região. Para a proprietária do educandário, a mudança vai promover melhorias na educação e na geração de emprego e renda do município. Só temos a agradecer, a todos os vereadores que de uma forma conjunta fizeram esta votação, com 100% de aprovação, para agilizar, na verdade, a nossa documentação, porque se deixasse só para o próximo ano, então, com a questão de alvará, nós estamos inaugurando a escola agora dia 8 de janeiro. Então, na verdade, era de extrema importância. Então, a Escola Bom Pastor ali agora atendendo a educação infantil até o ensino fundamental, até o 9º ano, que até então há 2 anos atrás, nós éramos uma escola apenas de educação infantil. Esse ano já temos o ensino fundamental e agora sim podemos ampliar aí a nossa escola. E o vereador Márcio Patucci é o autor de 2 matérias aprovadas nesta mesma sessão plenária. Vamos conhecer agora o conteúdo dos textos. O primeiro deles dispõe sobre a fixação de cartazes em todas as farmácias do município, alertando sobre os perigos da automedicação. Esse projeto nós encaminhamos observando algumas tendências, não só no país, mas também mundo afora, onde existem algumas recomendações em relação ao risco da automedicação. Que, para tanto, é sempre importante que as pessoas consultem médicos especialistas, sobretudo quando fazem um manejo de medicamentos, e obviamente que aqueles medicamentos, não digo de faixa preta, que requer a atenção de um profissional médico especializado, com um receituário diferenciado, e para evitar também algumas consequências, alguns danos em relação à saúde da população. Então, esses alertas, esses avisos, eles têm obviamente que esse sentido, de evitar a automedicação e que as pessoas possam ter muito mais cuidado em relação ao uso de medicamentos. O segundo projeto aprovado estabelece uma parceria entre o setor privado e a municipalidade, a fim de garantir um reforço à segurança pública. Olha, essa é uma iniciativa que alguns municípios já têm desenvolvido, no seguinte sentido, de possibilitar com que algumas câmaras de estabelecimentos particulares e obviamente que alguns sistemas públicos, como é o caso que nós temos, o vídeo monitoramento aqui da cidade, eles possam ser fornecidos, essas imagens desses estabelecimentos particulares para não apenas a prevenção de algumas ocorrências, de algumas incidências, mas também para a investigação. E a gente sabe que elas são essenciais, são fundamentais para definir alguns fatos quer sejam delituosos, criminosos, e obviamente que utilizando através desse sistema de colaboração no oferecimento dessas imagens, a gente sabe que o trabalho das polícias ele será muito mais ágil
muito mais intensificado em relação ao seu resultado. E é isso que nós queremos. Problemas a sociedade tem, a gente sabe que vivemos aí num período de extremo controle, né? Onde a tecnologia ela tem sido usada para combater o crime, e muitas residências e estabelecimentos comerciais possuem esses sistemas. O que a gente quer é que ocorra, aí sim, por uma ação do próprio Executivo, numa mobilização, num cadastramento, sobretudo aqueles locais que possuem mais insegurança. Os vereadores também aprovaram o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Passo Fundo. O documento aponta ações que deverão ser projetadas para contribuir com o acesso universal à cidade, como a organização do sistema viário urbano e rural, a facilitação à circulação de pessoas e veículos e a qualificação das condições das calçadas e passeios públicos. Na verdade, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável do município de Passo Fundo é uma legislação que complementa um conjunto de outras ações que já vêm sendo tomadas na cidade. Parte do pressuposto de nós planejarmos ações de mobilidade para que a população possa nos entender. É cada vez mais visível nas cidades modernas, nas maiores cidades, em cidades que, como Passo Fundo, concentram a movimentação da região, a dificuldade que nós enfrentamos no planejamento da mobilidade urbana, no trajeto do veículo, no trajeto do transporte coletivo, no deslocamento da população dentro da cidade. E quando tu faz um planejamento disso, tu coloca de forma escalonada, por ordem de prioridades, as ações que o Executivo Municipal, que a Prefeitura Municipal vai tomar para ir melhorando a mobilidade da população dentro da cidade, levando em consideração a questão do tempo, do trajeto e também, no nosso planejamento sustentável, a questão do meio ambiente. Então, é um conjunto de ações que são construídas com a participação ampla da sociedade, dos mais variados setores, para pensar essa situação na cidade, onde vão ser instalados os distritos industrial, onde vão ser os centros comerciais, de que forma as vias vão ser planejadas para que tenham uma dimensão maior para o deslocamento dos veículos. Nós falávamos também do plano do que nós pensamos no início do ano, que trata do transporte coletivo municipal, pensar a ação do transporte coletivo se sobrepondo sobre o transporte individual. Então, é um conjunto de ações que a Câmara de Vereadores aprovou no dia de hoje e que representa essa visão moderna de cidade. Então, está de parabéns o Executivo Municipal, a Secretaria de Planejamento, que fez as audiências públicas necessárias e que discutiu com a sociedade aquilo que é necessário para que a cidade possa se modernizar. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.